milionário rico retorna ao meio do dia para sua distante fazenda, convencido de que a casa está imersa na rotina e no silêncio. No entanto, ao abrir a porta de um dos cômodos, ele congela imóvel. Vê a empregada fazendo algo completamente inesperado na presença de sua filha, algo que nunca deveria ver a luz do dia. O que ele testemunha abala tudo em que acreditava. Mas o que descobre momentos depois leva a uma verdade chocante que mudará sua vida para sempre. O vento de inverno agitava os galhos das velhas araucárias que cercavam a propriedade dos Almeidas, e suas sombras dançavam nas janelas da residência como espíritos do passado. Roberto Almeida parou seu Mercedes preto na entrada principal, desligou o motor e por um momento ficou sentado em silêncio, observando a casa que outrora pulsava de vida e agora lembrava um mausoléu de memórias. 3 anos. Tanto tempo se passou desde a morte de Mariana e a casa ainda parecia esperar por seu retorno. Cada quarto preservava sua presença. Do delicado aroma de jasmim no quarto de dormir, aos livros deixados abertos na mesinha da sala, como se ela fosse voltar a qualquer momento e terminar a leitura. Roberto entrou no hall de entrada, seus passos ecoando no piso de mármore. O silêncio era absoluto, opressivo. Por um instante, ele se perguntou se Clara sequer notaria seu retorno. Ultimamente, ela raramente saía de seu quarto, e quando o fazia, movia-se pela casa como um pequeno fantasma. Silenciosamente, sem fazer barulho, como se temesse perturbar a paz dos mortos. Senhor Roberto, ele ouviu uma voz hesitante. Da cozinha saiu uma mulher que ele via pela primeira vez. Era uma pessoa de meia idade, com cabelos escuros presos em um coque simples e olhos que, apesar do cansaço, pareciam quentes. Vestia um vestido modesto e avental, mas a maneira como se movia revelava uma elegância natural. Sim, sou eu. E a senhora é Beatriz Costa. Sou a nova governanta. Sua secretária me contratou há 3 semanas, quando o senhor estava em Berlim. Ela falava calmamente, mas Roberto notou uma leve tensão em sua voz. Espero que esteja tudo bem. A anterior saiu de repente. Roberto assentiu com a cabeça. Ele se lembrava. Mais uma na série de governantas que não aguentavam a atmosfera da casa. Algumas diziam que era um lugar triste demais. Outras simplesmente desapareciam sem uma palavra, incapazes de suportar o peso do silêncio e da dor que impregnava cada parede. "Onde está Clara?" perguntou, tirando o casaco. "No quarto dela, como sempre. Levei o almoço, mas ela mal tocou." Beatriz hesitou. "Se me permite dizer, essa menina precisa... Obrigado pela preocupação, mas isso não é da sua conta." Interrompeu a Roberto friamente. Ele não gostava quando estranhos davam conselhos sobre a criação de sua filha. Especialmente porque ele mesmo não sabia o que fazer. Toda tentativa de conversa com Clara terminava em silêncio. A criança que outrora ria e cantava agora se comunicava principalmente com olhares e gestos. Beatriz não pareceu ofendida com o tom dele. Em vez disso, assentiu com compreensão. "Claro, preparei o jantar para as 7, se o senhor desejar. E agora vou terminar de limpar a biblioteca." Roberto observou enquanto ela se dirigia à biblioteca, e algo em sua maneira de se mover causou nele uma estranha pontada. Ele não conseguiria nomear. Talvez fosse o modo como seus passos não violavam o silêncio da casa, ou o fato de que ela não tentava preencher o vazio com conversa fiada desnecessária, como faziam os outros. Ele entrou em seu escritório e se afundou nos papéis. O trabalho era a única coisa que ainda fazia sentido. Números, contratos, reuniões. Um mundo em que tudo podia ser controlado e previsto. Diferente da vida que se desintegrara em pedaços naquele dia de dezembro, quando Mariana não voltou das compras de Natal. As horas passavam despercebidas.
Roberto olhava ocasionalmente pela janela para o jardim, onde a neve cobria o antigo parquinho de Clara. O balanço balançava levemente ao vento, vazio e esquecido. Ele se perguntava se a filha ainda se lembrava de como brincava ali. Quando o crepúsculo caiu, ele ouviu algo que fez sua mão congelar sobre os documentos. Um som tão irreal naquela casa que por um momento pensou que era ilusão. A risada de uma criança. Roberto largou a caneta e escutou. Por um instante, a casa voltou ao silêncio. Então ele achou que era só uma ilusão, sua mente evocando sons do passado. Mas então ouviu de novo, uma risada clara e sonora, que outrora preenchia cada canto daquela casa. Ele se levantou rapidamente, derrubando a cadeira. O coração batia tão alto que temeu abafar aquele som precioso. Saiu do escritório e seguiu na direção de onde vinha a risada. Seus passos o levaram pelo corredor, passando por retratos de ancestrais que pareciam observá-lo com surpresa. A porta do jardim de inverno estava entreaberta. Roberto parou no limiar, e a visão que encontrou fez o mundo parar por um momento. Clara estava sentada no chão entre vasos de plantas, cercada por folhas de papel coloridas e giz de cera. Seus cabelos claros caíam sobre os ombros e em seu rosto, pela primeira vez em meses, desenhava-se um sorriso. Em frente a ela, também no chão, sentava-se Beatriz. Não usava mais o avental e seus cabelos estavam soltos. Na mão, segurava uma folha de papel com um desenho infantil. "E isso o que é?" perguntava Beatriz, apontando para uma mancha colorida no desenho. "É uma borboleta", respondeu Clara, e sua voz soou como música. "Mamãe dizia que as borboletas são anjos que vêm nos visitar." Roberto sentiu a garganta se apertar de dor. A filha não mencionava o nome da mãe há mais de um ano. "Sua mamãe era muito sábia", disse Beatriz baixinho. "E as borboletas são mesmo lindas. Que tal desenharmos mais? Podemos pintar um arco-íris. Mamãe adorava arco-íris." Roberto se apoiou no batente da porta, temendo entrar e estragar aquele momento mágico. Observava a filha, que de repente parecia uma criança de novo, ativa, viva, falante. Quando foi a última vez que a vira tão animada? Beatriz pegou outro giz de cera e começou a desenhar ao lado de Clara. Seus movimentos eram fluidos, confiantes. Roberto notou que ela tinha dedos longos e esguios. Mãos de artista. "Como você sabe desenhar assim?" perguntou Clara, observando o trabalho de Beatriz. "Há muito tempo eu estudei arte, mas isso foi há eras." Na voz de Beatriz surgiu um tom de melancolia que Clara felizmente não percebeu. "Eu também quero estudar arte e vou pintar só coisas bonitas. É um plano maravilhoso", sorriu Beatriz. "Mas sabe de uma coisa? Às vezes até as coisas tristes podem ser bonitas, porque elas mostram a história verdadeira." Clara pensou nisso, agitando o giz de cera no ar. "É possível pintar a tristeza de um jeito que não doa?" A pergunta da filha acertou Roberto como um soco. Era ele quem deveria responder a perguntas assim. Era ele quem deveria ajudá-la a processar a dor, mas por todos aqueles meses, ele simplesmente não conseguira. Ele mesmo afundava no luto e não sabia como se salvar, quanto mais salvar a filha. "É possível", respondeu Beatriz com uma calma inabalável. "A tristeza pode ser pintada em azuis e roxos com bordas suaves, e depois pode-se adicionar um raio de ouro, que diz que depois da tempestade sempre vem o sol." "Você me mostra?" "Claro." Roberto recuou em silêncio, sem querer interromper aquela lição. Voltou ao escritório, mas já não conseguia se concentrar no trabalho. Na cabeça girava uma única pergunta: quem era aquela mulher? Não era a primeira governanta a entrar em sua casa, mas nenhuma havia conseguido se aproximar de Clara. A maioria evitava a criança, tratando-a como parte do mobiliário da casa, que precisava ser mantido limpo e seguro. Mas Beatriz, algo em sua maneira de lidar com Clara, era natural.
instintivo, como se ela soubesse exatamente do que a criança precisava. E era possível que, nessas 3 semanas de sua ausência, a filha tivesse começado a falar de novo. O relógio marcava 7 horas. Ele saiu do escritório e foi para a sala de jantar, onde o jantar o esperava na mesa. Não era a refeição padrão e, sem graça, que as governantas anteriores serviam. Na mesa havia pastéis caseiros, feijão com linguiça e pães frescos. O aroma lembrava-lhe a infância na casa da avó. Alguns minutos depois, apareceu Clara, levada por Beatriz. A menina tinha rubor nas bochechas e olhos brilhantes. Parecia feliz. "Papai!" disse ela. E Roberto sentiu o coração saltar de alegria. Pela primeira vez em muito tempo, a filha se dirigia a ele com entusiasmo. "Oi, meu amor. Teve um bom dia?" "Sim. Beatriz me ensinou a pintar borboletas e me contou sobre arco-íris depois da chuva." Roberto olhou para Beatriz que, modestamente, ficava de lado, como se quisesse se dissolver na sombra. Isso foi muito gentil da parte dela. "Posso ela ficar no jantar?" perguntou Clara com esperança. Beatriz balançou a cabeça rapidamente. "Não, querida. É hora para você e o papai. Eu fico na cozinha se precisarem de algo." E antes que Roberto pudesse dizer qualquer coisa, ela desapareceu, deixando-o a sós com a filha pela primeira vez em meses. O jantar transcorreu em uma atmosfera estranha, mas agradável. Clara comia com apetite. Pela primeira vez em meses, Roberto via sua filha realmente se deliciando com a comida. Ela contava sobre os desenhos, sobre como Beatriz mostrara que cada cor tem sua história e que cada linha no papel pode significar algo. "Sabe, papai, ela disse que mamãe provavelmente também gostava de desenhar quando era pequena." Roberto largou o garfo. "Como ela sabe disso?" "Porque mulheres sábias sempre gostam de criar coisas bonitas, e mamãe era a mulher mais maravilhosa do mundo, então com certeza sabia desenhar." Clara dizia isso com a simplicidade de uma criança, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Após o jantar, Roberto acompanhou a filha até seu quarto. Clara permitiu que ele lesse uma história para ela, pela primeira vez em muito tempo. Quando adormeceu, segurava na mão um dos desenhos feitos naquele dia. Uma borboleta em tons de ouro e laranja, flutuando sobre um campo verde. Descendo, Roberto ouviu o tilintar suave de louças na cozinha. Hesitou por um momento, depois dirigiu seus passos para lá. Beatriz estava na pia, lavando a louça. Seus movimentos eram calmos, metódicos. Quando ouviu seus passos, virou-se rapidamente, claramente surpresa. "Senhor Roberto, pensei que o senhor já tivesse se deitado. Preciso conversar com a senhora." Uma inquietação passou por seus olhos, mas ela assentiu e secou as mãos no pano de prato. "Estou ouvindo." Roberto se apoiou no balcão da cozinha, sem saber bem como começar. Por um momento, observou a mulher à sua frente. À luz da lâmpada da cozinha, seu rosto parecia cansado, mas gentil. Algo em sua maneira de ser lembrava-lhe Mariana. Não fisicamente, mas naquela calor natural que parecia emanar dela. "O que a senhora fez com a minha filha?" Beatriz congelou. "Não entendo." Por 3 anos, Clara mal falava. Comia como uma boneca mecânica, dormia 16 horas por dia, não se interessava por nada. E hoje, ela riu, falou da mãe, comeu o jantar com apetite. "É natural nas crianças", disse Beatriz baixinho. "Às vezes, elas só precisam de tempo." Não é questão de tempo. As governantas anteriores diziam que era uma criança estranha, que talvez nunca fosse normal. E a senhora, em 3 semanas, fez o que psicólogos não conseguiram em meses. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Clara não é estranha. Ela é só muito sensível e muito sozinha. "Sozinha? Mas o senhor trabalha do amanhecer ao anoitecer." Interrompeu-o ela gentilmente, mas com
firmeza. O senhor está fisicamente presente, mas emocionalmente. Perdoe a franqueza, mas o senhor mesmo precisa de ajuda para lidar com o luto. Como pode ajudar a filha? As palavras o atingiram como uma faca. Ele sabia que Beatriz tinha razão, mas doía. Por 3 anos, construíra um muro ao redor do coração, porque era a única forma de sobreviver a cada dia. Mas será que com isso não deixara a filha completamente sozinha? Como a senhora sabe tanto sobre crianças? Perguntou. Beatriz hesitou. Em seus olhos surgiu uma dor que ela tentou esconder rapidamente. Eu tive um filho, Teodoro. Ele tem 8 anos. Teve? Meu ex-marido ganhou a guarda. Agora eles moram no Rio de Janeiro. Eu o vejo uma vez por mês, se o pai permitir. Sua voz tremia quase imperceptivelmente. Mas isso não significa que ele deixou de ser meu filho. Roberto sentiu algo apertar no estômago. Aquela mulher também sofria. Talvez até mais do que ele, porque seu filho estava vivo, mas fora de seu alcance. Desculpe, eu não sabia. Não há o que desculpar. Mas talvez por isso eu entenda, Clara. Eu sei como é sentir falta de alguém que se ama e não conseguir explicar essa dor a ninguém. Por um momento, ficaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Roberto, pela primeira vez em anos, permitiu-se olhar para alguém de verdade. Não pelo prisma de interesses ou utilidade, mas como uma pessoa com suas próprias feridas e sonhos. Obrigado, disse por fim. Pelo que a senhora faz por Clara. Beatriz sorriu tristemente. Ela me ajuda tanto quanto eu a ela. Quando a vejo sorrir, por um momento posso fingir que sou mãe de novo. As palavras pairaram entre eles, pesadas como uma ponte invisível. Roberto entendeu que, em sua casa, surgira uma pessoa que poderia ser salvadora não só para Clara, mas talvez também para ele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, algo naquela realidade o aterrorizava. Ele estava acostumado ao controle, a que tudo em sua vida tivesse seu lugar e propósito. E Beatriz, ela introduzia o caos. Um caos que talvez significasse vida. Os dias seguintes trouxeram mudanças que Roberto observava com uma mistura de fascinação e inquietação. A casa, que por anos lembrava um museu de memórias, de repente começou a pulsar de vida. De manhã, ele acordava com o aroma de pães de queijo frescos. Beatriz se levantava antes do amanhecer para preparar o café da manhã do zero. À noite, ao voltar do trabalho, ouvia sons de violão na sala. Clara tocava. Pela primeira vez desde a morte da mãe, tocara as cordas que silenciavam há tanto tempo. Beatriz diz que a música é a linguagem do coração, explicou-lhe a filha quando ele perguntou sobre a mudança repentina. E que mamãe provavelmente também gostava de tocar. De fato, Mariana era uma pianista amadora talentosa. Mas como Beatriz poderia saber disso? Naquela noite, após outro jantar cheio de risadas de Clara, Roberto decidiu conversar com a governanta. Encontrou-a na biblioteca, sentada a uma mesinha pequena, lendo um livro. À luz do abajur, seu perfil parecia quase artístico. O contorno sutil do nariz, cílios longos projetando sombra nas bochechas. Estou atrapalhando? Beatriz fechou o livro rapidamente e se levantou. Claro que não. O senhor precisa de algo? Como a senhora sabia que Mariana tocava piano? Por um momento, uma expressão de embaraço surgiu em seu rosto. As partituras na prateleira estão assinadas com o nome dela e o piano tem marcas de uso diário. As teclas estão polidas em lugares específicos, característicos, de alguém que tocava muito Chopin e Debussy. Roberto olhou para a prateleira de partituras, à qual não prestava atenção há anos. De fato, alguns cadernos tinham anotações manuscritas de Mariana nas margens. A senhora é muito observadora. É questão de profissão. Antigamente, hesitou.
Antigamente eu trabalhava em museus. Aprendi a ler histórias a partir de objetos. Antigamente, Beatriz sentou-se de novo, mas dessa vez sua postura estava tensa, como se preparasse para perguntas difíceis. Eu estudei História da Arte e Conservação de Obras. Trabalhei no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, por 5 anos. Eu me especializava em pintura do século XIX. O que aconteceu? Divórcio, batalhas judiciais pela guarda do filho. Tornei-me inconveniente para a direção do museu na época. Muitas ausências, muitos problemas pessoais. Perdi o emprego, depois o apartamento e, no final, o filho. Roberto via o quanto aquilo custava a ela. Suas mãos tremiam levemente ao falar do filho. Por que a senhora aceitou o trabalho de governanta? Isso é abaixo das minhas qualificações? Completou com um sorriso amargo. O senhor não entende. Quando se perde tudo o que é mais importante, o prestígio deixa de importar. Só importa sobreviver ao próximo dia. As palavras o atingiram no coração. Ele reconhecia nelas o eco de sua própria dor, aquele sentimento de quando o mundo desaba e você só pode olhar e tentar respirar. Desculpe pelas perguntas invasivas. Não, tudo bem. O senhor tem direito de saber a quem confia o cuidado da filha. Beatriz pegou o livro que lia. Peguei emprestado da sua biblioteca. Espero que não se importe. Roberto olhou o título. Psicologia do desenvolvimento infantil em situações traumáticas. A senhora lê isso por causa de Clara? Em parte. Mas também por mim. Tento entender como ajudar crianças que passaram por perdas. Meu filho também, após o divórcio, ele não foi o mesmo. Por um momento, sentaram-se em silêncio. Roberto, pela primeira vez em anos, sentiu que conversava com alguém que realmente entendia sua situação. Não com um psicólogo citando manuais, nem com amigos repetindo frases vazias sobre o tempo curar as feridas, mas com uma pessoa que passara pelo inferno e ainda saía dele. Clara se apegou muito à senhora, disse por fim. Eu também a ela. É uma criança especial, muito sensível, mas também forte. Só precisa de alguém que a ajude a recuperar a fé de que o mundo pode ser seguro. E se um dia a senhora tiver que partir? A pergunta pairou pesada entre eles. Beatriz demorou a responder, olhando para as mãos. Não sei, mas sei que agora estou aqui. E que cada dia que posso passar ajudando Clara é um presente. Para ela ou para a senhora. Para nós duas. Naquela noite, Roberto demorou a dormir. Pela primeira vez em anos, alguém o fez pensar não só em sobreviver, mas no que significa realmente viver. E ao mesmo tempo, aterrorizava-o a consciência de que se permitia sentir aquilo. Porque o que aconteceria se Beatriz partisse? Ele e Clara voltariam ao vazio sem cor? Teria ele direito de arriscar o coração da filha quando nem sabia se poderia amar de novo? O vento de março trouxe os primeiros sinais de primavera. Clara, pela primeira vez em meses, pediu sozinha para sair ao jardim em busca de primeiras flores. Roberto observava da janela do escritório, vendo sua filha correr entre as árvores com Beatriz, ambas rindo alto. Era atordoante essa transformação. Clara era criança de novo. Falava, ria, fazia 1000 perguntas. E tudo graças à mulher, que entrara em suas vidas como uma chuva inesperada após longa seca. Mas exatamente esse pensamento enchia Roberto de inquietação. Ele permitia que a filha se apegasse demais a alguém cuja história ele não conhecia completamente. E se Beatriz um dia simplesmente partisse? E se ela tivesse planos dos quais não falara? Naquela noite, ele decidiu iniciar a conversa que adiava há semanas. Clara, venha aqui um momento, chamou a filha, que terminava a brincadeira noturna com Beatriz na sala. A menina correu para ele sorrindo, segurando um novo desenho, dessa vez, uma casa cercada de flores. Olha,
Papai, é nossa casa, mas na primavera. Muito bonito, mas queria conversar com você sobre Beatriz. O sorriso desapareceu do rosto de Clara. Em seus olhos surgiu a inquietação que Roberto conhecia bem demais, a mesma que via após a morte de Mariana. Ela vai embora? Perguntou baixinho. Não, só me preocupo que você se apegue demais a ela. Beatriz é a governanta. Um dia ela pode querer outro emprego ou... Não, interrompeu Clara com paixão. Ela não pode ir embora. Ela é como a mamãe. As palavras da filha o atingiram dolorosamente. Seria possível que, por sua incapacidade de demonstrar afeto, permitira que uma mulher estranha substituísse a mãe no coração da criança? Clara, ninguém substitui a mamãe. Mas eu também estou aqui. Sou seu pai. Mas você está sempre triste, disse com a simplicidade de uma criança. E Beatriz me ensina a rir sem me sentir culpada. Essas palavras foram como um tapa. Rir sem culpa. Será que, com seu luto e isolamento, fizera a filha se sentir culpada por cada momento de alegria? Desculpe, meu amor, eu não quis. Papai, posso te dizer uma coisa? Clara sentou-se em seu colo, como fazia antes da tragédia. Beatriz me disse que às vezes os adultos sentem tanta falta de alguém que esquecem que há outras pessoas ao lado que também precisam de amor. Roberto beijou a testa da filha, mas seus pensamentos já vagavam para outro lugar. Pela primeira vez, percebeu que seu luto não só destruíra sua vida, mas roubara a Clara o pai no momento em que mais o precisava. Naquela noite, ele foi à cozinha pegar um copo d'água. Beatriz sentava à mesa, escrevendo algo em um caderno à luz de uma pequena lâmpada. Trabalha até tarde assim. Ela fechou o caderno rapidamente e se levantou. Não conseguia dormir. Às vezes escrevo cartas para o filho. Sei que não as enviarei, mas ajuda. Talvez devesse me deixar ler uma dessas cartas. Beatriz olhou para ele surpresa. Por quê? Porque quero conhecê-la de verdade, não só como governanta, mas como a pessoa a quem confio o que tenho de mais precioso. Por um longo momento, ela hesitou. Depois, abriu o caderno na última página escrita. Querido Teodorinho, leu Roberto baixinho, hoje conheci uma menininha da sua idade, Clara. Ela tem os mesmos olhos tristes que você tinha após o divórcio, mas hoje, pela primeira vez em semanas, a vi sorrir. Pensei em você e em como desejo ver seu sorriso de novo. Lembra quando desenhávamos borboletas juntos? Desenhei uma hoje com Clara e por um momento senti como se você estivesse ao meu lado. Te amo, meu tesouro, mesmo que não possa dizer isso a você. Quando terminou de ler, viu lágrimas nos olhos de Beatriz. Obrigado por me mostrar. Agora o senhor sabe quem eu sou de verdade. Uma mulher quebrada, que tenta se recompor ajudando os outros. Não, disse Roberto com firmeza. A senhora é uma mulher que, apesar de sua própria dor, consegue dar amor. E isso é a coisa mais rara no mundo. O senhor acha assim? Eu sei disso, porque eu perdi essa capacidade, e a senhora me lembra dela. Ficaram em silêncio na cozinha e entre eles circulavam palavras não ditas. Pela primeira vez em anos, Roberto sentiu que podia ser sincero com alguém sobre sua fraqueza, seus medos. Clara me disse hoje que, graças à senhora, ri sem culpa. Sabe como isso me envergonhou? Eu não quis. Não, me deixe terminar. Por 3 anos pensei que eu protegia do mundo. Enquanto isso, eu era o de quem ela precisava ser protegida. Abril trouxe uma mudança inesperada. Roberto começou a voltar do trabalho mais cedo para passar mais tempo com Clara. Descobriu que, após 3 anos, a filha não só recuperara a fala, mas desenvolvera interesses dos quais ele não fazia ideia. Papai, você sabe que Beatriz estudou pintura na mesma academia que Tarsila do Amaral? Anunciou-lhe certa noite durante o jantar. Tarsila do Amaral? Mas isso é impossível. Ela morreu há mais de meio século. Clara riu.
Não, boba. Na mesma academia onde ela estudou. Beatriz me mostrou seus quadros no livro. Ela pintava flores tão bonitas. Roberto olhou para Beatriz, que modestamente sentava à mesa, como se quisesse se dissolver na sombra. Eu não sabia que a senhora se formou na Escola de Belas Artes. Não me formei. Tive que interromper no 3º ano. Teodoro era pequeno na época e o pai dele não apoiava minhas ambições artísticas. Mas a senhora ainda pinta? Às vezes, quando sinto muita falta do filho, ajuda a organizar as emoções. Naquela noite, após Clara ir dormir, Roberto bateu na porta do quartinho no sótão, que Beatriz arrumara como seu dormitório. Não houve resposta, mas ele via luz por baixo da porta. Beatriz, posso entrar um momento? A porta se abriu devagar. Beatriz estava no limiar em uma camisola simples de noite, com cabelos soltos sobre os ombros. Na mão, segurava um pincel, e em sua bochecha havia uma mancha de tinta azul. Estou interrompendo o trabalho? Não, eu só não conseguia dormir. Roberto olhou por cima do ombro dela para o quarto e viu um cavalete com tela. No quadro, surgia o retrato de um menino de olhos tristes. Devia ser Teodoro. Posso ver? Ela hesitou. Depois, se afastou, permitindo que ele entrasse. O quarto era modesto, mas aconchegante. Na parede, penduravam-se alguns quadros pequenos. Paisagens, naturezas mortas e também retratos. Um deles fez seu coração bater mais rápido. Era um retrato de Clara, mas não da Clara que ele conhecera nos últimos 3 anos. Triste, fechada em si. Era a menininha que ele lembrava antes da tragédia, sorridente, com brilhos nos olhos, cheia de vida. Quando a senhora pintou isso? Na semana passada. Às vezes vejo nela a menina que ela era antes e que pode ser de novo. É lindo. Ele se virou para ela. Tudo o que a senhora faz é lindo. Algo em seu tom fez Beatriz baixar o olhar. Entre eles, de repente, formou-se uma atmosfera estranha, íntima, tensa. Senhor Roberto, por favor, me chame pelo nome. Afinal, moramos na mesma casa há mais de um mês. Roberto, repetiu baixinho, isso não é uma boa ideia. O quê? Isso que está acontecendo entre nós. Então ela também sentia. Aquela estranha atração que surgia toda vez que estavam no mesmo cômodo. Aquela sensação que despertava nele após anos de dormência. E o que está acontecendo entre nós? Não finja que... Não sabe, o senhor é viúvo após perder um grande amor. Eu sou uma mulher com bagagem de problemas. E Clara precisa de estabilidade, não de outra pessoa que possa desaparecer de sua vida. Quem fala em desaparecer? A vida, a experiência, o medo. Ela largou o pincel na mesinha. Sabe por que eu realmente fiquei aqui? Não só pelo emprego. Por quê? Porque quando vi Clara pela primeira vez, vi nela a mim mesma após perder o filho. E pensei que se conseguisse ajudá-la, talvez pudesse acreditar que ainda sirvo para algo como mulher que um dia foi mãe. Você ainda é mãe. Não, mães não perdem seus filhos por própria estupidez. O que realmente aconteceu? Beatriz sentou-se na cama, abraçando os joelhos com os braços. Por um longo momento ficou em silêncio, como se lutasse consigo mesma. Me apaixonei pelo homem errado. Marcos era carismático, bonito, prometia o mundo, mas era também controlador, manipulador. Quando engravidei, ele se transformou em monstro. Após o nascimento de Teodoro, piorou. Isolava-me da família, dos amigos. Dizia que ninguém mais me amaria, que eu era ninguém sem ele. Roberto sentia a raiva crescendo. Conhecia homens assim nos negócios. Pessoas que usavam poder para destruir os outros. Como se libertou? Um dia ele me quebrou uma costela, na frente de Teodoro. Meu filho tinha 5 anos e começou a chorar, pedindo ao papai para não machucar a mamãe. E então entendi que destruiria sua infância se ficasse. Fugimos à noite. Foi coragem, não estupidez.
Mas o tribunal não viu assim. Marcos contratou os melhores advogados, me apresentou como emocionalmente instável. E eu não tinha meios para me defender. Perdi. Roberto se aproximou e sentou ao lado dela na cama. Instintivamente quis abraçá-la, mas se conteve. Por isso virou governanta. O único emprego que consegui sem referências do emprego anterior. Tive que recomeçar. Mas às vezes me sinto como um morto-vivo. Vivo, mas não vivo de verdade. Até vir para cá. Ela olhou para ele surpresa. Clara devolveu sentido à sua vida. E você conseguiu devolver vida a Clara. E a mim, você me mostrou que se pode sentir de novo. Roberto, isso não é... Ela não terminou, porque ele pegou sua mão na dele. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o quanto precisava da proximidade de outra pessoa. Maio foi o mês das transformações. Roberto, pela primeira vez desde a morte da esposa, começou a sentir algo mais do que o preenchimento mecânico de deveres. De manhã, acordava pensando no café da manhã com Beatriz e Clara. À noite, apressava o passo ao voltar do trabalho, porque sabia que o esperava uma casa quente cheia de risadas. Mas esse novo sentimento trouxe também inquietação. Teria ele direito à felicidade quando Mariana jazia no cemitério? Permitir-se sentir algo mais do que amizade por Beatriz não seria traição à memória da esposa? Papai, por que às vezes você tem uma cara triste quando sorri? Perguntou-lhe certa noite. Clara. Ela sentava em seu colo, brincando com sua gravata. Beatriz preparava o jantar na cozinha e pelas portas abertas vinham sons de picar vegetais e uma melodia suave que ela cantarolava baixinho. O que você quer dizer, meu amor? Bem, você sorri para mim e para Beatriz, mas seus olhos ainda estão tristes. É por causa da mamãe? Das bocas das crianças saem frequentemente as verdades mais importantes. Roberto abraçou a filha mais forte. Sim, é por causa da mamãe, mas isso não significa que não me alegro em ver você feliz. Mas você acha que mamãe ficaria feliz nos vendo assim agora? A pergunta caiu sobre ele como um raio. Por 3 anos, não se permitira pensar no que Mariana gostaria para a filha. Focava só na dor da perda, não no que restava de mais importante dela. Clara. Acho que ela ficaria muito feliz em vê-la rindo de novo. E acha que ela gostaria de Beatriz? Essa pergunta era ainda mais difícil. Roberto nunca comparara as duas mulheres. Eram diferentes demais. Mariana era espontânea, vibrante, cheia de sonhos. Beatriz era calma, pensativa, cautelosa em demonstrar sentimentos. Mas ambas tinham algo em comum. Uma, ternura natural e a habilidade de fazer os outros se sentirem amados. Acho que sim, mamãe sempre gostava de pessoas boas. Naquela noite, quando Clara já dormia, Roberto encontrou Beatriz no jardim de inverno. Ela se ajoelhava junto aos vasos de ervas, transplantando delicadamente brotos jovens de manjericão. Seus movimentos eram precisos, mas ternos, exatamente como tudo o que fazia. Está fazendo um jardim? Clara pediu ervas para a cozinha, quer aprender a cozinhar. Beatriz virou-se para ele sorrindo. Disse que quando crescer, vai cozinhar para a família, como eu cozinho para vocês, para a família dela. As palavras da filha atingiram Roberto forte. Seria que Clara os via como família? Beatriz, precisamos conversar. Algo em seu tom fez o sorriso dela apagar. Ela limpou as mãos da terra e sentou-se no banco. Estou ouvindo. Isso que está acontecendo entre nós não pode durar para sempre nessa forma indefinida. Entendo. Se o senhor quiser que eu vá embora... Não! Interrompeu a ele com veemência demais. Não quero que vá embora, mas também não posso fingir que é só a governanta. Beatriz ficou em silêncio, olhando para as mãos. Clara começa a nos ver como família, e eu começo a pensar em você como mulher.
não só como a pessoa que cuida da minha filha. Roberto, me deixe terminar. Sei que é complicado. Sei que ambos temos bagagem do passado, mas não posso ignorar que pela primeira vez em 3 anos me sinto vivo. Beatriz se levantou e foi até a janela que dava para o jardim. Do lado de fora floresciam as primeiras rosas, as que Mariana plantara anos antes. E se for só ilusão? E se você me precisar só para preencher o vazio da esposa? Não é o mesmo sentimento, disse com sinceridade. Com Mariana era como fogo, vibrante, apaixonado, sem pensar. Com você é como uma casa quente após longa jornada, calmo, mas profundo. E se um dia esse calma te entediar? E se você sentir falta daquele fogo? E se não? E se era exatamente essa calma que eu sonhava, mas não conseguia perceber? Por um longo tempo, ficaram em silêncio. Do lado de fora, cantava um sabiá, o primeiro a se manifestar naquele jardim em anos. Há ainda uma coisa, disse por fim Beatriz. Meu ex-marido, Marcos, não se conformará em ver que refiz minha vida. Se souber de nós, pode tentar destruir minha felicidade. E isso significa que pode querer machucar também você e Clara. Roberto se aproximou e delicadamente pôs as mãos em seus ombros. Não tenho medo do seu ex-marido. Mas eu tenho. Ele já destruiu minha vida uma vez. Não suportaria se machucasse você ou Clara por minha culpa. Não seria sua culpa. Homens como ele se alimentam do medo de suas vítimas. Mas eu não sou indefeso. Tenho meios, advogados, influência. Posso me defender. Mas quer arriscar? Vale a pena pelo que temos ou pelo que pode ter? Roberto a virou para si. Em seus olhos via medo, mas também anseio. Sim, você vale qualquer risco. Ele se inclinou e pela primeira vez a beijou delicadamente. Sentiu seu corpo se tensionar por um instante e depois relaxar. Quando se separaram, havia lágrimas em seus olhos. Não posso prometer que será fácil, sussurrou ela. Não quero nada fácil. Quero você. E quero que tentemos. Eles não sabiam que do primeiro andar, Clara os observava, acordada pelos sons da conversa. A menininha sorriu amplamente e voltou em silêncio ao quarto. Finalmente os adultos entendiam o que ela sabia há semanas, que pertenciam um ao outro. Junho trouxe os primeiros dias quentes e uma visita inesperada. Roberto estava no trabalho quando tocou a campainha. Beatriz, que preparava limonada com Clara na cozinha, foi abrir. À porta estava uma mulher elegante de traços afiados, vestida em um terninho caro. Tinha os mesmos olhos azuis de Roberto, mas sem seu calor. Bom dia, sou Celeste Almeida Mendes, irmã de Roberto. E a senhora é... Beatriz Costa, governanta. Prazer em conhecê-la. Celeste a mediu de cima a baixo, como avaliando o valor. Beatriz se sentiu desconfortável sob aquele olhar. Não sabia que meu irmão contratara alguém novo. Onde? Está Clara? Na cozinha. Estamos fazendo... Tia Celeste! O grito de Clara interrompeu Beatriz no meio da frase. A menininha correu para o hall e se jogou no pescoço da tia. Oi, querida! Como você cresceu! Celeste abraçou a sobrinha, mas seu olhar ainda fixava Beatriz. Clara, pode mostrar à tia seu quarto? Quero conversar com você. Mas estamos fazendo limonada com Beatriz. Beatriz pode terminar sozinha. Faz parte do trabalho dela na final. As palavras foram ditas com gentileza, mas Beatriz sentiu nelas uma frieza definidora de limites. Ela assentiu sorrindo. Claro. Vá com a tia, Clara. A limonada fazemos depois. Pela hora seguinte, Beatriz limpou a casa, mas não conseguia se concentrar. Ouviu sons de conversa do andar de cima. Celeste interrogava Clara sobre tudo. Sobre o que comia, como passava o tempo, se era feliz.
Quando Roberto voltou para casa, encontrou a irmã sentada na sala com uma xícara de chá e Clara no jardim, estranhamente quieta e pensativa. Celeste, não esperava você hoje. Evidentemente. Caso contrário, talvez me avisasse sobre certas mudanças na casa. Roberto olhou pela janela para Beatriz, que sentava com Clara no balanço. Algo na postura da filha despertava inquietação. Do que está falando? Dessa mulher. Beatriz, como era? Ela se familiarizou demais com a família, não acha? É uma excelente governanta. Clara gosta muito dela. Ah, vejo. Celeste pousou a xícara na mesinha. Clara me contou coisas interessantes. Por exemplo, que essa Beatriz a ensina a pintar, e que cozinham juntas, e que às vezes conta histórias antes de dormir. Roberto sentiu a tensão crescendo. E qual o problema nisso? Roberto, você não entende? Essa mulher está substituindo a mãe na vida da sua filha. Clara começa a se apegar inadequadamente a uma empregada. Beatriz não é empregada. É a pessoa que ajudou Clara a sair da depressão. Depressão? Celeste olhou para ele bruscamente. Ninguém me falou de depressão nenhuma. Roberto percebeu que nunca conversara com a família sobre os problemas de Clara após a morte de Mariana. Todos assumiam que era uma reação normal de criança ao luto, que passaria sozinha. Clara, por mais de 2 anos, mal falava. Não brincava, não ria. Psicólogos não conseguiam ajudá-la. E Beatriz fez minha filha voltar a viver. E agora acha que lhe deve algo? Roberto, ela é profissional. É o trabalho dela, ser gentil com crianças. Mas o que acontecerá quando ela encontrar um emprego melhor? O que será de Clara? As palavras da irmã acertavam seus medos mais profundos. Eram as mesmas perguntas que se fazia todo dia. Celeste, obrigado pela preocupação, mas eu me viro com a minha filha. Realmente? Porque pelo que vejo, ela é quem se vira com você e Clara. Celeste se levantou. Roberto, não quero ser a irmã má, mas me preocupo com vocês. Essa mulher surgiu do nada. Você não tem informações sobre ela. Enquanto isso, permite que ela seja o centro da vida da minha sobrinha. Tenho informações sobre ela. Das que ela mesma lhe deu. Meu irmão querido, você conduz negócios internacionais. Pensaria em contratar alguém sem checar referências? E aqui se trata da segurança de Clara. Celeste foi ao hall, onde esperava sua bolsa elegante. Vou para São Paulo amanhã, mas pense no que eu disse, e talvez valha checar quem ela é de verdade. Quando a irmã saiu, Roberto ficou sozinho com seus pensamentos. Pela janela, observava Beatriz e Clara, que voltavam a fazer limonada. A filha ria de novo, mas parecia um pouco mais quieta que o usual. À noite, quando Clara já dormia, ele perguntou a Beatriz sobre a visita de Celeste. Ela foi muito direta, disse com cautela. Mas é natural. Se preocupa com a sobrinha. O que ela lhe disse? Nada de especial. Perguntou sobre nossas atividades diárias, quanto tempo trabalho aqui. Beatriz hesitou. Mas Clara ficou um pouco triste após a conversa. Me perguntou se era verdade que um dia eu partiria. E o que respondeu? Que não pretendo partir. Mas, Roberto, você às vezes pensa nisso? No que sua irmã lhe disse? Roberto olhou para ela. Em seus olhos via insegurança, medo. Percebeu que seu longo silêncio após a visita de Celeste devia tê-la preocupado. Às vezes, respondeu com sinceridade, mas não porque duvido de você, só porque temo ser um fardo grande demais para você. Um viúvo com filha traumatizada não é um parceiro fácil. Parceiro? Repetiu baixinho. Se você quisesse ser... Beatriz se aproximou e pegou sua mão na dela. Quero, mas prometo uma coisa. Qual? Que, se tiver dúvidas, converse comigo. Não contrate detetives para investigações.
Roberto olhou para ela surpreso. Seria ele tão transparente assim? Julho foi o mês de felicidade intensa, mas também de tensões crescentes. Roberto, contrariando a promessa a Beatriz, mandou verificar discretamente seu passado. Não porque não confiava nela, mas porque as palavras de Celeste não lhe davam paz. O relatório que recebeu não continha nada novo. Confirmava só o que Beatriz lhe contara: divórcio, perda da guarda do filho, problemas financeiros. Mas havia uma informação que o deixou inquieto. Beatriz não lhe dissera que o ex-marido fazia denúncias contra ela em vários empregos. Por isso, perdera o cargo no museu. E também 2 empregos seguintes. Marcos sistematicamente destruía sua reputação profissional. E havia ainda um detalhe preocupante. O homem tentava há semanas descobrir onde Beatriz morava. Aparentemente planejava se mudar com o filho para a Alemanha. Mas primeiro queria se certificar de que a ex-esposa não refazia bem a vida. Naquela noite, Roberto demorou a decidir se deveria contar a Beatriz sobre o relatório. De um lado, ela tinha direito de saber que era seguida. De outro, não queria destruir a paz que ela recuperava com tanto custo. A decisão foi tomada pelo acaso. Papai, alguém está tocando a campainha. Chamou Clara da sala, onde assistia a um desenho animado noturno. Roberto olhou o relógio. Era 9 da noite, hora incomumente tardia para visitas. Beatriz tomava banho no banheiro do andar de cima, então ele foi abrir sozinho. À porta estava um homem de meia idade, bem vestido, mas com expressão desagradável no rosto. Ao lado dele, um menino de olhos tristes, igual ao que Roberto vira nos quadros de Beatriz. Bom dia, procuro Beatriz Costa. Meu nome é Marcos Costa. O coração de Roberto acelerou. Era o ex-marido de Beatriz. Mas por que trazia Teodoro consigo? Nessa hora, é tarde para visitas. É assunto de família, respondeu Marcos friamente. Trouxe o filho para a ex-esposa. Ela tem uma semana para encontrar outro lugar para viver, porque nós nos mudamos para Berlim. E a criança precisa se despedir da mãe. Roberto olhou para o menino, que se agarrava a uma pasta de desenhos. Teodoro parecia assustado e cansado. Talvez eu pergunte primeiro a Beatriz se... Quem é? Ouviu atrás a voz de Beatriz. Ela descia as escadas no roupão, com cabelos úmidos. Ao ver o homem à porta, seu rosto empalideceu. Marcos, o que você faz aqui? Trouxe Teodoro para você. Por uma semana. Depois vamos para a Alemanha de vez. É sua última chance de se despedir do filho. Mas o tribunal não autorizou. Autorizou. Consegui proposta de emprego em Berlim. O tribunal achou que é do melhor interesse da criança. Marcos sorriu desagradavelmente. Na verdade, Teodoro pediu para ficar uns dias com a mamãe. Diz que sente falta. Teodoro se jogou nos braços da mãe, abraçando-a desesperadamente. Beatriz envolveu o filho e lágrimas surgiram em seus olhos. Mamãe, é verdade que tenho que ir com o papai para a Alemanha? Perguntou o menino baixinho. Não sei, querido. Precisamos conversar. Marcos observava a cena com uma satisfação estranha, como se deliciasse com a dor da ex-esposa. Você tem uma semana. Beatriz, depois não nos verá mais. Ele olhou para Roberto. E o senhor é quem? Novo patrão? Em seu tom havia uma sugestão que fez Roberto se tensionar. Sou o dono da casa, Roberto Almeida. Almeida, já ouvi esse nome. Negócios de construção? Marcos estreitou os olhos. Companhia interessante para minha ex-esposa. Ela sempre soube se infiltrar nas graças de homens influentes. Marcos, pare, disse Beatriz baixinho. Não na frente da criança. Na frente da criança? Teodoro deve saber que tipo de mãe tem. Uma mulher que abandona a família pela carreira e depois pula de homem em homem. Isso não é verdade, gritou Teodoro. Minha mãe é a melhor. Roberto via Beatriz tremendo. Deu um passo à frente.
Acho que chega. Teodoro pode ficar, mas o senhor pode ir embora. Ah, então não é só patrão. Riu desagradavelmente Marcos. Beatriz, você se instalou rápido. Há 3 meses ainda reclamava ao tribunal de falta de meios para viver. E agora mora em uma residência assim. Trabalho aqui. Trabalha, repetiu com sarcasmo. Deve trabalhar muito duro, especialmente à noite. Roberto sentiu a fúria crescendo, mas se conteve. Não queria briga na frente das crianças. Por favor, vá embora. Agora. Calma, senhor Almeida. Já vou. Mas lembre-se de uma coisa. Essa mulher vai destruir sua vida como destruiu a minha. É a especialidade dela. Quando Marcos finalmente foi embora, Beatriz desabou no chão do hall, ainda abraçando Teodoro. O menino chorava baixinho e ela o afagava na cabeça. Desculpe, sussurrou para Roberto. Não sabia que ele viria, não sabia. Não é sua culpa. Roberto se agachou ao lado delas. Teodoro, quer conhecer Clara? É minha filha, tem 7 anos. O menino ergueu os olhos chorosos e assentiu com a cabeça. Aquela noite mudou tudo. Pela primeira vez em meses, a casa encheu-se novamente de choro infantil, mas dessa vez não era de desespero. Era choro de alívio. Mãe e filho juntos de novo, mesmo que por pouco tempo. Mas Roberto sabia que a semana passaria rápido e sabia que quando Marcos levasse Teodoro para a Alemanha, poderia ser o fim não só da felicidade de Beatriz, mas também do relacionamento que nascia entre eles. Porque como se pode construir um futuro com uma mulher cujo coração estará sempre dividido entre ela e o filho do outro lado do oceano? Os dias seguintes foram como um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Beatriz finalmente tinha o filho consigo, mas sabia que cada momento a aproximava de outra despedida, talvez a definitiva. Teodoro e Clara se tornaram amigos rapidamente, como se conhecessem há anos e se entendessem. Ambos eram crianças que prematuramente experimentaram perda, então reconheciam na outra dor similar. Seu papai também fica triste sem motivo às vezes? Perguntou Clara certa tarde, quando sentavam no jardim de inverno desenhando juntos. Meu papai nunca fica triste, respondeu Teodoro. Ele só fica bravo, mas mamãe ficava triste muito antes de vir para cá. Clara assentiu com compreensão. Meu papai também ficava triste antes de Beatriz chegar. Agora fica menos triste, mas às vezes vejo que tem medo. Medo de quê? De ficarmos sozinhos de novo. A conversa das crianças chegou aos ouvidos de Beatriz, que preparava o almoço na cozinha. Cada palavra era como uma faca no coração. Seria sua presença naquela casa tão frágil? Roberto realmente a via como solução temporária para a solidão? À noite, quando as crianças já dormiam, ela sentou com Roberto na varanda. O pôr do sol de julho pintava o céu em tons de rosa e ouro, e o ar cheirava a jasmim do jardim. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer em 3 dias, disse baixinho. Roberto largou o jornal que fingia ler. Durante toda a semana, evitara essa conversa, como se acreditasse que, se não a dissessem em voz alta, o tempo talvez parasse. Eu sei. Marcos não está blefando. Vai levar Teodoro para Berlim e eu não o verei mais. Talvez uma vez por ano, talvez nunca. Podíamos lutar no tribunal. Com o quê? Beatriz virou-se para ele. Não tenho dinheiro para advogados. Não tenho emprego estável. Oficialmente sou governanta. Não, e tenho apartamento próprio. E Marcos pode apresentar ao juiz meu relacionamento com você como prova de que sou emocionalmente instável. Roberto sentiu o estômago se contrair. O que quer dizer? Ele já sabe de nós. Você viu como nos olhou? Para ele é a arma perfeita. Dirá que abandonei o filho para ser amante de um viúvo rico. Mas não é verdade. Importa isso? A verdade nem sempre vence no tribunal.
Beatriz escondeu o rosto nas mãos. Roberto, talvez seja um erro. Talvez eu não devesse ter me permitido essa felicidade. Não diga isso. Por quê? Porque te dói. E como acha que me sentirei, sabendo que meu filhinho está sozinho em país estrangeiro, com um pai que nunca o amou, só o usou como ferramenta para me machucar? As palavras pairavam pesadas entre eles como pedras. Roberto sabia que Beatriz tinha razão. Sua situação era desesperadora, mas não conseguia se conformar com a ideia de perdê-la após tudo pelo que passaram juntos. E se você for com eles? Beatriz olhou para ele surpresa. O quê? E se você for para Berlim? Encontra lá emprego, apartamento, fica perto de Teodoro. E você? E Clara? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. A ideia de viver sem Beatriz era insuportável, mas a de seu sofrimento pela separação do filho era pior. Clara me terá. E você terá seu filho. E o que você me disse na semana passada, que quer tentar, que eu valho qualquer risco. Ainda penso assim, mas não posso exigir que sacrifique o filho por mim. Beatriz se levantou da cadeira e foi até a balaustrada da varanda. Sua silhueta parecia frágil à luz pálida da lua. Sabe do que sonhei nesses meses todos de solidão? Em um dia poder escolher a felicidade, não ter que escolher sempre entre o ruim e o pior, entre a dor e a dor maior. E agora? Agora vejo que é ilusão. A vida não dá felicidade de bandeja. Tudo tem seu preço. Naquele momento, ouviram choro da casa. Teodoro sonhava pesadelo, como acontecia toda noite desde a chegada. Beatriz se dirigiu à porta, mas Roberto a deteve pela mão. Eu vou até ele, mas quero tentar. Quero que ele saiba que você não está sozinha. Roberto entrou em silêncio no quarto de hóspedes, onde Teodoro dormia. O menino sentava na cama, encolhido no canto, com olhos arregalados de medo. Oi, Teodoro, foi só um sonho. Sonhei que papai machucava a mamãe, sussurrou o menino. Isso é passado. Seu papai não pode mais machucar mamãe. Mas ele ainda a machuca, por minha causa. Essas palavras ditas por uma criança de 8 anos atingiram Roberto como um soco. Que dor aquele menino devia ter vivido para entender coisas tão complexas. Não é sua culpa, Teodoro. Nada disso é culpa sua. Mas se eu fosse um filho melhor, talvez o tribunal achasse que devia ficar com mamãe. Roberto sentiu a raiva o invadir pelo sistema que permitira a destruição de 2 vidas inocentes. Pelo homem que usava o próprio filho como arma na guerra contra a ex-esposa. Me escute, Teodoro, você é um filho excelente. Sua mãe te ama mais que tudo. E o que acontece entre adultos não tem nada a ver com o tipo de pessoa que você é. Mas como se pode ser bom filho quando não se pode estar com a mamãe? A pergunta pairou no ar. Roberto não tinha resposta, porque se fazia perguntas similares sobre Clara após a morte de Mariana. Como ser bom pai quando se está quebrado? Talvez se seja bom filho, se seja no coração, independentemente da distância. Teodoro pensou nisso. E o senhor é bom pai para Clara? Eu tento, mas por muito tempo não consegui. Até sua mãe me ensinar como. Minha mãe ensina todo mundo a ser melhor, disse Teodoro com orgulho na voz. Sim, e por isso não posso deixar que ela seja infeliz. Naquela noite, Roberto não dormiu até o amanhecer. Sabia que tomara uma decisão que poderia destruir sua própria felicidade, mas salvaria a mulher que amava. Porque às vezes o amor significa não lutar para reter alguém, mas a coragem de deixá-lo ir. O penúltimo dia antes da chegada de Marcos devia ser de despedida, mas tornou-se ponto de virada que ninguém esperava. Beatriz passou a manhã arrumando as coisas de Teodoro e se preparando mentalmente para a separação que poderia durar anos. Clara zanzava ao redor delas como uma borboleta assustada, tentando parar o tempo com sua inocente desesperança. Beatriz,
Posso perguntar ao Teodoro para ficar para sempre? Perguntou de repente, quando todos sentavam no café da manhã. O silêncio que caiu era pesado como chumbo. Teodoro olhou para a mãe com esperança que não conseguia esconder, apesar de saber o quão irreal era. Clara, não é tão simples, disse Beatriz gentilmente. Teodoro tem um papai que precisa dele. Mas o papai dele não é legal. E meu papai é legal. E mamãe sempre dizia que as crianças devem ficar onde são amadas. As palavras da filha atingiram Roberto como uma flecha. Mariana realmente dizia isso. Crianças merecem amor incondicional, não manipulações e jogos de poder. Após o café, Roberto trancou-se no escritório e começou a fazer ligações. A primeira para seu advogado, Adam Kowalski, com quem trabalhava há anos. Adam, preciso da sua ajuda em um assunto familiar. É sobre uma mulher com problema de guarda do filho. Roberto, assuntos familiares não são minha especialidade. Mas conhece alguém que se especialize nisso? Alguém o melhor? Posso recomendar Elizabeth Novak-Gorska, uma das melhores no Brasil em casos envolvendo crianças. Mas aviso, os serviços dela custam dezenas de milhares de reais. Dinheiro não é problema. Preciso dela hoje. A segunda ligação para um conhecido jornalista investigativo, especializado em escândalos econômicos. Tomás, é possível checar a situação financeira de uma empresa em Berlim? Concretamente, sobre uma oferta de emprego que um certo Marcos Costa recebeu. Roberto, você não me liga há anos e agora quer que eu faça investigação econômica? O que está acontecendo? História longa. Pode ajudar ou não. Me dê 24 horas. A terceira para um detetive particular que ele contratara antes para checar sócios. Jeremias, tenho um encargo urgente. Preciso de documentação completa sobre Marcos Costa. Tudo o que se puder encontrar, oficial e não oficial. Finanças, passado profissional, vida privada. Isso custa caro, especialmente urgente. Eu disse que dinheiro não é problema. À tarde, a advogada Elizabeth Novak-Gorska chegou à casa, mulher de meia-idade, de olhos perspicazes e postura decidida. Conversou longo com Beatriz, anotando cada detalhe de sua história. Quando terminou, sua expressão era sombria. O caso é muito difícil. O tribunal realmente autorizou a saída da criança para o exterior. Mas há coisas que se podem checar. A senhora já foi avaliada por psicólogo forense? Sim, durante o processo de guarda. Fui considerada emocionalmente instável devido ao estresse pós-traumático de violência doméstica. E seu ex-marido foi avaliado? Não. O tribunal achou desnecessário. A advogada assentiu com compreensão. É erro comum. Vamos ver se pode pedir revisão dessa decisão. À noite, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala, Roberto encontrou Beatriz na cozinha, onde ela sentava com uma xícara vazia, olhando pela janela. Obrigada pelo que faz, disse baixinho. Mas ambos sabemos que pode não bastar. Ainda não terminamos. Roberto, ela virou-se para ele. E se mesmo assim tivermos que nos separar, se eu tiver que escolher entre você e Teodoro, não será sua escolha, será a minha. O que quer dizer? Roberto sentou-se à frente dela e pegou suas mãos nas dele. Se o advogado não ajudar, se o detetive nada encontrar, eu vou com você para Berlim. Beatriz olhou para ele como para um louco. E Clara? Clara terá a melhor educação em uma escola internacional em Berlim. Falará 3 línguas e terá chance de futuro melhor que aqui. Mas sua empresa, sua vida... Minha vida é você e Clara. Tudo o mais é só acessório. Roberto acariciou sua mão com o polegar. Por 3 anos, pensei que minha vida acabara com a morte de Mariana. Depois você veio e me mostrou que se pode recomeçar. Não pretendo perder isso. E se for difícil?
Se tivermos problemas financeiros, de idioma, adaptação, então teremos problemas juntos, como família. Naquele momento, Clara irrompeu na cozinha, excitada, como nunca. Papai, Teodoro tem uma ideia ótima. E se ele virasse meu irmão? E Beatriz, nossa mamãe? E ficássemos todos juntos como família de verdade? A simplicidade infantil às vezes revela verdades que adultos complicam por anos. Roberto olhou para Beatriz, que tentava conter as lágrimas. É possível, meu amor, mas vamos ter que lutar muito por isso. Mas lutamos juntos, né? Sim, lutamos juntos. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, Beatriz dormiu tranquilamente. Não porque o problema sumira, mas porque pela primeira vez em anos não se sentia sozinha na luta. Roberto deitava ao lado dela, abraçando-a, e planejava o dia seguinte como uma campanha de guerra. Marcos Costa devia chegar para buscar o filho no dia seguinte ao meio-dia, mas talvez, só talvez, partisse de mãos vazias. Nem todas as guerras são vencidas por quem tem mais dinheiro. Às vezes, vencem quem tem mais a perder. E Roberto estava pronto a apostar tudo em uma carta para salvar a mulher que amava e as crianças que se tornaram seu mundo inteiro. Na manhã do dia em que Marcos devia chegar para buscar Teodoro, Roberto acordou antes do amanhecer. O telefone tocava desde as 5. Era o detetive Jeremias com as primeiras informações. Roberto, tem uma mina de ouro para você. Esse Marcos Costa é um vigarista de primeira. Fale. Primeiro, esse emprego em Berlim é ficção. A empresa que o contrataria faliu há 3 meses. Segundo, tem problemas com o fisco. Deve impostos de mais de R$100 mil. Terceiro, e isso é o mais interessante, há 2 anos mora com uma mulher que tem um filho de relacionamento anterior. Roberto sentiu o coração acelerar. Tem provas? Fotos, documentos, depoimentos de vizinhos. O cara há 2 anos finge ser pai solteiro, para o tribunal, enquanto leva vida de solteiro com parceira eventual. Curiosamente, a mulher tem história similar à da ex-esposa. Foi maltratada pelo marido anterior. Mande tudo por e-mail, imediatamente. A segunda conversa foi com a advogada. Elizabeth Nowak-Gorska soava muito satisfeita. Roberto, seu homem fez um bom trabalho. Tenho base para pedir suspensão da saída da criança para o exterior. Mas preciso de mais uma coisa. Depoimento de Teodoro. De um menino de 8 anos? O tribunal pode ouvir a criança na presença de psicólogo. Se o menino expressar claramente preferências sobre lugar de moradia e guarda, o juiz terá que considerar. E se Teodoro tiver medo de falar a verdade sobre o pai? Por isso, o depoimento deve ser hoje, antes do pai chegar. A criança precisa se sentir segura. Às 9 da manhã, um psicólogo forense chegou à casa. Mulher jovem de sorriso gentil, que sabia falar com crianças de forma não invasiva. Teodoro primeiro foi desconfiado, mas ao ver Clara brincando com ela, relaxou. Teodoro, gostaria de conversar sobre onde você gostaria de morar. Não há respostas certas ou erradas, só quero saber sua opinião. O menino olhou para a mãe, que sentava no canto do quarto, tentando não influenciar suas respostas. Quero morar com mamãe, mas papai diz que não é possível. E por que papai diz isso? Porque mamãe foi má, e por isso o tribunal decidiu que é melhor eu morar com papai. E você, o que acha? Mamãe foi má? Teodoro ficou em silêncio por longo tempo, lutando consigo. Finalmente, seus olhos se encheram de lágrimas. Mamãe não foi má. Mamãe chorava porque papai a machucava. Mas não posso dizer isso, porque papai fica bravo. Teodoro, seu papai te machuca? Não me bate, mas às vezes grita muito, alto, e diz coisas feias sobre mamãe. E uma vez, hesitou. Uma vez disse que se eu não for bonzinho, não verei mamãe nunca mais. A psicóloga anotava cada palavra. Após 1 hora de conversa, tinha material suficiente.
A criança claramente prefere a guarda da mãe. Tem também sinais de estresse por pressão do pai. Isso pode ser base para a revisão da decisão. Às 11, a advogada protocolou no tribunal um pedido urgente de suspensão da execução da decisão de saída da criança para o exterior. Anexou a documentação coletada pelo detetive e a opinião da psicóloga. Ao meio-dia, pontualmente, chegou Marcos. Dessa vez não estava sozinho. Acompanhava-o um homem elegantemente vestido, que se apresentou como seu advogado. Vim buscar o filho. Teodoro, arrume suas coisas. Mas Teodoro não se mexeu. Ficou ao lado da mãe, segurando sua mão. Não quero ir com papai. O que você está dizendo? Claro que vai. O tribunal decidiu assim. Naquele momento, o advogado de Marcos recebeu uma ligação. Falou por um instante, depois se aproximou do cliente. Marcos, temos um problema. O tribunal suspendeu a execução da decisão de saída. O caso será reexaminado. O rosto de Marcos enrubesceu de raiva. Impossível! A advogada da parte contrária protocolou o pedido com documentação que questiona sua capacidade de prover cuidado adequado à criança. Que documentação? Roberto decidiu intervir. Documentação confirmando que o emprego oferecido em Berlim não existe, que você tem sérios problemas financeiros e que há 2 anos engana o tribunal sobre sua situação familiar. Marcos olhou para ele com ódio. Você não tem direito... Tenho o direito de proteger os moradores da minha casa de manipulação e mentiras. Teodoro vai comigo. Não! Gritou o menino, escondendo-se atrás da mãe. Não quero! Quero ficar com mamãe! Por um momento, Marcos pareceu prestes a se lançar sobre a ex-esposa ou Roberto. Mas a presença dos advogados e a consciência de que suas mentiras foram descobertas o detiveram. Isso ainda não acabou, rosnou. Vou lutar por cada centavo de pensão. Vou... Marcos, interrompeu calmamente seu advogado. Sugiro que não diga mais nada por enquanto. O caso vai para o tribunal e tudo o que disser pode ser usado contra você. Após a saída deles, a casa mergulhou em um silêncio estranho. Teodoro ainda tremia, mas gradualmente se acalmou. Isso significa que fico com mamãe? Perguntou inseguro. Significa que o tribunal reexaminará o caso? Explicou gentilmente a advogada. E dessa vez terá o quadro completo da situação. À noite, quando as crianças já dormiam, Roberto e Beatriz sentavam na varanda, de mãos dadas, olhando as estrelas. Acha que vamos ganhar? Perguntou baixinho. Acho que já ganhamos. Hoje mostramos a Teodoro que se pode lutar contra mentirosos e que ele não está sozinho. E nós, independentemente do resultado do caso? Roberto virou-se para ela e tomou seu rosto nas mãos. Com a gente vai ser bom, porque finalmente sabemos que nos amamos e que estamos prontos para lutar um pelo outro. Está certo? Nunca estive mais certo na vida. E pela primeira vez em uma semana, Beatriz acreditou que a felicidade poderia não ser só ilusão. Agosto trouxe a sentença tão aguardada do tribunal. Após um mês de audiências intensas, depoimentos de testemunhas e perícias psicológicas, o juiz decidiu que Teodoro ficaria sob guarda da mãe. Marcos recebeu direito de visitas 1 vez por mês, mas condicionado a terapia psicológica e quitação de dívidas fiscais. Isso significa que fico com mamãe para sempre? Perguntou Teodoro quando Beatriz lhe transmitiu a notícia. Sim, querido, para sempre. O menino se jogou em seus braços com tanta força que ambos caíram no sofá, rindo entre lágrimas. Clara se juntou ao abraço e Roberto ficou à porta, observando a cena que, meses antes, parecia impossível. Mas com a vitória legal, vieram novos desafios. Teodoro, apesar de feliz por ficar com a mãe, ainda carregava cicatrizes de anos de manipulação do pai. Tinha pesadelos, ataques de ansiedade e dificuldade em expressar emoções. Roberto, vendo isso,
propôs algo que surpreendeu até Beatriz. Quero adotar Teodoro oficialmente. Sentavam no jardim de inverno, enquanto as crianças desenhavam a mesinha pequena. Beatriz largou o livro que lia. Roberto, é uma decisão muito séria. Eu sei, e a pensei bem. Teodoro precisa de estabilidade, sensação de segurança. Quero que ele saiba que tem não só a mãe, mas também um pai que nunca o abandonará. Mas adoção é compromisso legal para a vida toda. Compromisso emocional eu já tenho. Legal é só formalidade. Roberto olhou para o menino que mostrava a Clara um novo desenho. Além disso, se vamos ser família, que seja família de verdade, sem meios termos. E Clara? O que ela acha disso? Clara há semanas pergunta quando Teodoro será oficialmente seu irmão. Para ela, é óbvio. De fato, as crianças já formavam uma família informal. Teodoro ajudava Clara na leitura, ela o ensinava a tocar piano. Dormiam em quartos vizinhos, e suas brigas e reconciliações lembravam conflitos típicos de irmãos. Mas Beatriz tinha ainda uma dúvida, difícil de expressar. Roberto, e nós? Nosso relacionamento? Até agora éramos, não sei como chamar, amantes, parceiros, família substituta? Tudo um pouco. Mas agora, com Teodoro ficando para sempre, com você falando de adoção, isso significa que quer algo mais? Roberto largou o jornal que fingia ler e olhou-a nos olhos. Quero me casar com você. As palavras pairaram no ar, como uma ponte sobre o abismo. Beatriz sentiu o coração bater mais rápido. Não é uma proposta romântica, disse baixinho. Não, é uma proposta prática, mas baseada em amor verdadeiro. Roberto sentou-se ao lado dela no sofá. Sei que não são palavras de filmes românticos, mas nós não vivemos em filme. Vivemos na realidade, onde crianças precisam de segurança, onde mulheres como você precisam não só de amor, mas também de proteção contra homens como Marcos. E você? Do que você precisa? De você. Toda manhã ao acordar, toda noite ao deitar. Preciso saber que você está ao lado. Não porque deve, mas porque quer. Beatriz ficou em silêncio por longo tempo, olhando para as mãos. Mariana era seu grande amor. Eu nunca serei... Pare, interrompeu-a gentilmente. Mariana era meu primeiro amor. Você é meu último amor. São coisas completamente diferentes. Como pode ter certeza? Porque com Mariana tudo era intenso, apaixonado, mas também caótico. Nos amávamos alto, brigávamos alto, tudo no máximo. Com você é calmo, mas profundo. Não é amor menor, é amor diferente, mais maduro. E se um dia você sentir falta daquela intensidade, vou sentir falta de Mariana pelo resto da vida. Mas isso não significa que não possa amar de novo. O coração não tem limite de capacidade. Naquela noite, Beatriz demorou a dormir. A proposta de Roberto era lógica, pensada, realista. Mas era isso que queria? Casamento por conveniência que se tornaria amor? Ou já era amor, só diferente dos livros e filmes? De manhã, encontrou Roberto na cozinha, preparando o café para as crianças. Era extraordinário. Por anos, governantas cuidavam disso, e ele sempre comia rápido e saía para o trabalho. Desde quando você faz o café da manhã? Das últimas semanas. Gosto desses momentos matinais com as crianças e com você. Ela observava como ele habilmente fritava ovos, checava se as torradas não queimavam. Aquele homem que, um ano antes, vivia como autômato, agora se deleitava com coisas simples como o café familiar. Roberto, eu quero responder à sua proposta. Ele virou-se para ela, nos olhos uma mistura de esperança e medo. Sim, quero ser sua esposa, mas com uma condição. Qual? Que seja um casamento de verdade, não contrato, não conveniência. Parceria verdadeira de duas pessoas que se amam e querem construir futuro juntas. Roberto largou a frigideira, aproximou-se e a abraçou forte.
Nada mais do que: "Isso eu quereria." E mais uma coisa, acrescentou sorrindo entre lágrimas, quero um pedido de verdade, com anel, de joelhos, na frente das crianças, para Clara e Teodoro saberem que levamos isso a sério. Isso pode ser arranjado, sorriu Roberto. E quando? E que tal hoje à noite? Naquele domingo, quando o sol se punha sobre o jardim, Roberto se ajoelhou diante de Beatriz na presença de Clara e Teodoro. As crianças seguravam uma faixa que prepararam juntas. Quer virar nossa mamãe para sempre? Beatriz Costa quer ser minha esposa e mãe dos nossos filhos? Sim, sussurrou, entre lágrimas. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, todos os quatro acreditaram que a felicidade poderia ser duradoura. O casamento aconteceu em setembro, em uma igrejinha pequena em Salvador, onde outrora Mariana e Roberto se casaram. Podia ser estranho, mas Beatriz sugerira o lugar ela mesma. Não quero competir com o espírito de Mariana, disse quando Roberto expressou surpresa. Quero honrá-la. Ela foi a primeira mulher que te ensinou a amar. Graças a ela, você sabe como ser bom marido. Tem certeza? Certeza. E quero que Clara saiba que não tento substituir a mãe dela, mas que quero ser a próxima pessoa a amá-la. A cerimônia foi modesta, só família próxima e amigos. Celeste, para surpresa de todos, veio de São Paulo e admitiu seu erro em julgar Beatriz. Desculpe pela desconfiança, disse após a cerimônia. Às vezes, proteger a família significa aceitar mudanças, não lutar contra elas. Clara e Teodoro foram padrinhos. A menininha usava um vestido branco simples e um ramalhete de flores do campo. O menino vestia terno pela primeira vez na vida. Ambos estavam tão excitados que mal conseguiam ficar parados durante a cerimônia. Beatriz vai ser agora nossa mamãe. De verdade? Perguntou Clara logo antes de entrar na igreja. Vai ser sua madrasta, mas a melhor madrasta do mundo, respondeu Roberto. E Teodoro vai ser meu irmão? Sim, meu amor, para sempre. Após o casamento, durante a recepção modesta na casa, aconteceu algo que ninguém esperava. Clara pediu silêncio e subiu em uma cadeira. Quero dizer algo importante, anunciou a menininha de 7 anos com seriedade que divertiu os adultos. Antes eu achava que, como mamãe morreu, nunca mais teria família de verdade. Mas Beatriz me ensinou que família não é só quem nasce com você. Família é quem te ama e nunca vai embora. As palavras da criança fizeram todos os adultos chorarem. E agora tenho mamãe Mariana no coração, continuou Clara, e mamãe Beatriz ao meu lado. E papai Roberto, e irmão Teodoro. Então tenho até família maior que antes. Após a recepção, quando os convidados já foram embora, os 4 ficaram sozinhos. As crianças, cansadas das emoções do dia, foram dormir rápido. Beatriz e Roberto sentavam na sala, onde ainda pela manhã estavam buquês de casamento, e agora reinava a paz da primeira noite de vida comum como marido e mulher. Arrepende-se de algo? Perguntou Beatriz. Arrependo-me de não termos nos conhecido antes, mas, por outro lado, talvez não estivéssemos prontos um para o outro. O que quer dizer? Eu precisei passar pelo luto de Mariana para entender o que é amor verdadeiro. Você precisou passar pelo inferno com Marcos para valorizar paz e segurança. Talvez tudo tenha acontecido no tempo certo. Beatriz apoiou a cabeça em seu ombro. E o que vem depois? Depois vamos fazer o que fazemos agora. Criar as crianças, nos amar, construir futuro comum. E seu trabalho? Não vai sentir falta da vida internacional, das viagens? Beatriz, por anos trabalhei como máquina para não pensar na dor. Agora quero trabalhar para ter tempo e meios para viver com a família. É motivação completamente diferente. Meses depois, em janeiro, Roberto adotou oficialmente Teodoro. O menino, que por anos carregava o sobrenome do pai que não o amava, agora podia se chamar Teodoro Almeida.
Isso significa que sou agora irmão de verdade de Clara? Perguntou após a cerimônia no fórum. Significa que oficialmente é parte da nossa família, respondeu Roberto. Mas de verdade, você era desde o primeiro dia que veio aqui. Beatriz arrumou um pequeno ateliê em um dos quartos no térreo. Voltou a pintar, mas dessa vez não por necessidade de fuga da realidade, mas pela alegria de criar. Seus quadros mudaram. De paisagens melancólicas, tornaram-se retratos familiares cheios de luz. Sabe o que é mais bonito na nossa história? Perguntou certa noite a Roberto. O quê? Que não há pessoas perfeitas nela. Somos todos quebrados, com passado, com cicatrizes, mas de alguma forma nossas rachaduras se encaixam. Como no kintsugi japonês. Exato. Vasos quebrados reparados com ouro ficam mais bonitos que antes. Roberto olhou para a foto na lareira. Todos os 4 no verão anterior, sujos de terra após trabalho no jardim, mas felizes. Ao lado, uma foto mais antiga. Ele, Mariana e a pequena Clara. Acha que Mariana ficaria feliz nos vendo assim agora? Beatriz olhou para a foto da falecida esposa do marido. Por todos aqueles meses, nunca sentira ciúme ou rivalidade. Mariana era parte de sua história, mas não ameaça ao futuro. Acho que ficaria grata. Toda mãe quer saber que seu filho é amado, mesmo quando ela não está mais. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam em seus quartos e a casa em silêncio, Beatriz e Roberto deitavam na cama, planejando o dia seguinte. Nada de extraordinário. Clara tinha aula de piano, Teodoro tinha treino de futebol, Roberto tinha reunião importante de negócios e Beatriz planejava terminar um novo quadro, Vida Comum de Família Comum. Mas para pessoas que por anos não tiveram direito de sonhar com o comum, era a maior felicidade possível. Eu te amo, sussurrou Roberto na escuridão. Eu também te amo, respondeu Beatriz, e pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditaram que essas palavras seriam verdadeiras não só hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias que viriam. No jardim pela janela, floresciam os primeiros lírios, sinais de primavera que vem após cada inverno, mesmo o mais rigoroso. Espero sinceramente que a história de hoje tenha gostado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.